Pedi demissão, pessoal. Não aguentava mais o trabalho que eu estava e acabei pedindo demissão, entregando minha carteira de trabalho, tá? Vou passar para vocês aqui algumas coisas que aconteceram no meu trabalho que me levaram a um desgaste emocional e físico, fazendo com que eu abandonasse a CLT, tá? Trabalhei alguns anos em uma empresa de telecomunicação e vou relatar aqui a minha trajetória como um todo, tudo que aconteceu para estar ocasionando essa questão da demissão. Não vou falar o nome da empresa aqui para não causar problema, mas com certeza alguns dos fatos que eu vou contar aqui vocês vão se identificar porque são coisas cotidianas que acontecem na maioria das empresas, seja privada, seja estatal, está acontecendo aí diariamente. Trabalhei numa empresa de telecomunicação, onde eu comecei como técnico de instalação. Subia lá nos postos, puxava aqueles cabos de fibra ótica, instalava dentro da casa do cliente, roteador, tudo bonitinho lá, né? Aí o que é que acontece? O trabalho em si era arriscado, tá? Não é à toa que quem trabalha como técnico de instalação recebe ali um adicional de periculosidade, ou seja, um adicional ali porque você está correndo risco, um risco ali de você sobe impostos para estar puxando aqueles cabos de fibra, então corre o risco de você bater num fio descascado lá, tomar um choque, corre o risco de quando você pôr a mão no poste para subir, o poste está energizado e você sofrer uma descarga elétrica, então são várias coisas que enfim, envolvem perigo no trabalho de técnico de instalação e que acaba ocasionando muitos acidentes com o técnico de instalação, na maioria das vezes por falta de conhecimento, na maioria das vezes por falta de segurança, de EPIs, ok? O técnico muitas vezes não usa EPI ou na maioria das vezes a empresa disponibiliza e ele mesmo não usa porque técnico de instalação geralmente tem metas a bater. E aí, partindo aqui do ponto das metas que os técnicos têm de instalação, ou seja, isso aqui coloca uma pressão na equipe técnica de instalação. Por quê? Porque, enfim, toda empresa tem que ter meta e eu não sou contra isso, ok? Eu acho que quando o profissional ele tem meta, ele corre mais atrás, ele se propõe a entregar mais, mas consequentemente ele tem que ter o retorno ali também, já que ele está alcançando algumas metas. E muitas equipes gera aquela concorrência, aquela competição entre elas, ver quem vai ficar em primeiro, em segundo, ok? Competição que eu falo de uma forma saudável, que todo mundo é amigo, mas aquelas pessoas que não batem meta, elas meio que são deixadas de lado, vão sendo vistas ali até pelas próprias equipes de trabalho ali, os próprios companheiros como uma equipe inferior, tá? Sendo visto como uma equipe inferior, a própria empresa também, na maioria das vezes, substitui o cara ou troca de setor. Então, tem essa questão, tem a questão que a gente trabalhava muito viajando, tá? 10, 12 dias longe de casa. E para quem é casado, pai de família, é bem complicada essa situação. É bem complicada essa situação porque, enfim, de um lado você tem que correr, você tem que ganhar, tem que bater metas e tem que ganhar dinheiro. E na maioria das vezes o supervisor muda a. Na maioria das vezes o supervisor vai lá e muda uma programação. Às vezes você viajou para outra cidade com uma programação de 7 dias, de repente o cara fala que você vai ter que passar 10, 12, você não tem roupa suficiente, você tem marcado alguma coisa já focando na sua folga e isso aí não dá certo, tá? E acaba frustrando o técnico, causando problemas disso. Pessoal, peço desculpa a vocês pela minha voz, é porque eu tô gripado hoje, tá? Mas tô fazendo esse vídeo aqui na raça mesmo aqui para vocês. Não é um vídeo sobre investimento, mas é sobre mentalidade, sobre trabalho, ok? E aí o que é que acontece, pessoal? Essa questão de mudança de programação, às vezes você está com algum compromisso marcado com sua família, porque a programação era de uma semana e o supervisor mudou para 10 dias e você é obrigado a ficar lá. Isso aí foi causando um desgaste muito grande. Questões de alojamento que, enfim, hoje eu acredito que poucas empresas trabalham dessa forma, colocando alojamento para a equipe técnica. Geralmente os sindicatos estão em cima, principalmente grandes empresas, e os técnicos acabam ficando em uma pousada, em um hotel, enfim, um lugar melhor. Mas no meu tempo eram alojamentos bem complicados, onde, na maioria das vezes parecia um presídio. A questão de dormir, né? Você dormia praticamente peão em cima de peão. Um banheiro aí para
15, 20 peão para estar tomando banho, fazendo as necessidades. Então tudo isso aí vai causando um estresse, cara, um desgaste aí que, enfim, a gente tem que pensar direitinho. Então, esse é um dos motivos que já me levaram a querer sair da empresa, ok? Mas por outro lado, eu tinha um objetivo de ser promovido, de sair de técnico de instalação e ir para o setor interno da empresa, setor interno, seja trabalhando como atendente de reparo, agendador de instalação. Vou falar aqui também sobre a questão de pilantragem que tem com os próprios colegas de trabalho, né? Tinha todos esses problemas da instalação, tinha todas essas reclamações e a maioria dos técnicos tinham essas reclamações lá internamente no grupo dos técnicos, né, na roda de peão. Porém não falavam diretamente ao supervisor, enfim, ao superior, né? E aí o que é que acontece aqui, uma coisa que eu chamo a atenção que você tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado nisso aqui, ó, na linguinha, tá? Você não pode falar demais, não. E foi o que aconteceu comigo. Eu absorvia todas aquelas críticas dos meus colegas de trabalho, que eles não repassavam diretamente para quem deveriam, e eu era meio que um, como é que eu posso dizer? Eu era o cuzão do grupo, tá? O cara que falava demais, o cara que expunha o que pensava, e comecei a levar essas reclamações diretamente aos supervisores, causando desgaste. Só que quem levava era eu, tá? Era uma reclamação do grupo como um todo, mas quem levava era eu. Então, é aquele ditado, prego que se destaca, leva martelada. Foi o que aconteceu. Comprei brigas que não eram minhas, comprei brigas que deveriam ser levadas de forma coletiva, mas eu fui no individual, me achando bambambam, os caras, enfim, me elogiavam por isso e eu achando que estava arrasando, quando na verdade estava me fudendo. Então, isso aí foi causando um desgaste muito grande, tanto da parte da empresa como da minha parte, ok? Não sinto orgulho do que fiz, não vou mentir para vocês, mas também não me arrependo. Não me arrependo entre aspas, porque, enfim, foi bom para o meu crescimento pessoal, foi bom para mim como pessoa, para entender até mesmo a questão de comportamentos de pessoas que muitas das vezes o cara que está te aplaudindo ali, ele não está te admirando, ele está aplaudindo que você vai cair, que você está no caminho errado, mas ele quer que você se foda, que você seja escudo de bala para ele, né? Isso que aconteceu lá. Então o recado que eu dou para vocês é com a mentalidade que eu tenho hoje, logicamente. Se você está insatisfeito com alguma coisa na empresa, se você está insatisfeito com alguma prática lá do seu supervisor, superior, guarde isso na mente, guarde para você mesmo. Pense em silêncio, no cantinho lá, vá só você e pense naquilo ali. Se tem alguma solução, se você pode resolver alguma coisa, isso ali já é uma prática recorrente da empresa, porque se for uma prática recorrente de um superior, só de um superior, um comportamento dele, esse superior ele não vai ficar para sempre, tá? Uma hora ele vai cair do barco. Se for uma prática que é exigida pela empresa, aí, meu amigo, não queira você, novato, não queira você, uma única pessoa, achar que você vai mudar o jogo, não, que você vai mudar as regras da empresa. O funcionário se enquadra à empresa e não a empresa ao funcionário, entendeu a lógica aí, o racional? Então pense bem, antes da gente ser contratado no trabalho, repassado algumas coisas que acontecem na empresa. Lógico que eles vão, enfim, falar só os pontos positivos, não vão falar os pontos negativos, né? E você aceita aquelas condições e de início é muito bom, só que vai passando o tempo, você vai, enfim, você vai descobrindo os podres, meio os podres da empresa, né? Você viu a parte boa, questão salarial, questão de carga horária, férias, 13º, carteirinha assinada, tudo isso aí é o que eles põem para você. Plano de saúde, então é tudo as mil maravilhas. Porém, na prática, quando você vai trabalhando, passando o tempo, tendo conhecimento interno da empresa, você vai vendo que algumas coisas ali não fazem sentido e que não vale a pena. E foi isso que aconteceu. Então, devido a essas minhas reclamações, devido a eu estar me expondo demais em grupos, com colegas, que muitas vezes esses próprios colegas repassavam essas informações, essas reclamações deles mesmos para o supervisor, porém passavam que tinha sido eu que tinha
feito, né? O bode expiatório, como chama. E aí acabava me fudendo. O supervisor acabava me colocando nas piores condições que chamam, né? Tem como fazer isso. Você trabalha, enfim, você sabe que trabalho tem, você sabe que todo trabalho tem as panelinhas, ok? Tem aquele pessoalzinho que joga futebol com o chefe, tem aquele pessoal que bebe a cachaçinha de fim de semana com o chefe, que leva uma galinhazinha para ele. Então essas pessoas vão sendo bem vistas. Porém a parte aqui de produção, nunca deixei a desejar, nunca fiquei atrás de ninguém, sempre estava entre as primeiras equipes, sempre entreguei meu máximo. Só que você vai vendo, vai passando os anos que não é sobre entregar mais, não é sobre ser o mais produtivo, não é sobre, enfim, aparecer um chamado ali depois do seu horário, você ir lá vendo o lado do cliente. Não é sobre ficar em primeiro nas metas, bater todas as metas da empresa. Para você evoluir no seu trabalho, infelizmente é relacionamento, tá? Conta mais é relacionamento. Se você é babão do chefe, se você faz parte daquela panelinha lá que baba o ovo do patrão, então essas pessoas tendem a se desenvolver profissionalmente melhor, ou seja, elas evoluem no trabalho, elas são promovidas para cargos melhores e você no fim das contas vai ser só um burro de cargo, o cara que está se matando pela empresa em busca de simplesmente vai ganhar um salário ali, só limpo e seco. A empresa vai crescer, vai faturar milhões, você vai ganhar um serenatinho ali no fim do ano, um sonho de valsa. E você só ainda não está sendo demitido porque você está produzindo muito. A empresa não quer ter esse desgaste, mas se ela puder fazer por onde você pedir conta, amigo, ela vai fazer isso, tá? Então é sobre isso, galera. Aconteceu isso comigo e que medidas eu tomei para estar sendo demitido, né? Porque eu falei que pedi demissão, mas pedi demissão entre aspas. A empresa começa a fuder com um peão e o peão tem que aprender a fuder com a empresa também. Fuder entre aspas. Fui chamado para conversar pelo superior e aí ele veio especular se eu estava querendo sair, porque eu estava demonstrando grande satisfação com a empresa, principalmente nessas questões de reclamação, e eu, macaco velho, falei, que é isso, eu adoro a empresa aqui, não tenho por que querer sair. Ah, porque eu estou vendo sua insatisfação e eu acho que você está querendo sair, a gente pode chegar a um acordo. Eu falei, não, se vocês quiserem me mandar, se eu não estou entregando o que vocês esperam, aí é com vocês, mas eu não quero sair não. Conversa vai, conversa vem, então começa a mudar você de cidade, começa a fazer mudanças de programação, começa a mudar você de parceiro de trabalho todo dia, para você estar se adaptando a uma situação diferente. Enfim, um desgaste físico aí desnecessário. Mas, enfim, se é pra fuder, mano. Se é pra fuder com o peão tem que saber fuder com o cara também. Então, o que é que acontece? Então, eu comecei a entregar menos. Pô, toda situação aqui adversa. Os caras estão sempre querendo me fuder aqui, trocando de parceiro, botando nas piores instalações. Estão querendo que eu peça conta, mas eu vou pedir. Eu, com 4 5 anos de empresa, vou perder meu seguro-desemprego, vou perder meu FGTS que está lá dentro, a multa rescisória para uma empresa que fatura milhões. Eu sei que esse não é o pensamento certo. Eu sei que se você está insatisfeito, se a empresa não te valoriza, o correto é você é, pedir conta, sair fora, procurar outro trabalho, deixar as portas abertas, mas naquele momento de bastante estresse ali, que você está vendo que você está sendo passado para trás, que os caras querem te derrubar, os caras não têm consideração por quem entregou tanto à empresa, uma empresa que fatura milhões. Enfim, eu não critico quem fez isso porque eu já fiz. Então, comecei a fazer corpo mole, comecei a atrasar a instalação, comecei, enfim, a não bater metas, não passar de horário. Então, isso aí foi chamando a atenção da empresa até que chegou o ponto que tiveram que me demitir. É isso mesmo. Então, eles pensavam que eu me vencer, só que eu venci eles, né? Talvez as portas tenham ficado fechadas para mim, mas nunca eu volto àquela empresa. Para falar a verdade, eu não tenho vontade, tá? Hoje eu trabalho como autônomo e não tenho vontade de trabalhar CLT. Não estou dizendo que não vou voltar a trabalhar CLT, tudo depende do momento, depende das situações. De repente aqui eu me vejo numa situação que eu seja obrigado a procurar um trabalho CLT, eu vou lá, porque eu tenho família, tenho que dar de comer. Mas hoje na situação que eu vivo, com a mentalidade que eu tenho, e buscando Deus primeiramente, que Ele vem me abençoando, eu não pretendo voltar para essa empresa nem para nenhuma outra. Então foram lá, me demitiram, me pagaram tudo que eu tinha direito.
que eu não vou deixar dinheiro para a empresa, nem para peão safado que quer derrubar outro. E é isso, pessoal. O relato hoje é esse, né? Fui demitido. Isso aqui já tem um tempo, tá? Que eu fui demitido dessa empresa. Quem acompanha o canal sabe aqui que eu já tenho um tempo que eu falo que eu trabalho de autônomo. E não me arrependo nem um pouco de ter saído, tá? Com a mentalidade que eu tenho hoje, se eu tivesse lá naquela empresa, eu não sei se eu teria feito diferente, porque o estresse psicológico era muito grande, então chega um momento que você não consegue agir racionalmente, você vai agir emocionalmente. E foi o que aconteceu. Fui mandado embora, agradeci demais. Vinha com a conversinha que não era nada pessoal, não era nada pessoal, era uma decisão do RH. E aí a minha resposta foi a seguinte: não, eu sei que não é pessoal, não tenho nada contra você e te agradeço demais, tá? Porque você só fez por mim, você só tomou uma decisão que eu não tinha coragem de ter tomado por mim mesmo, tá? Que era me demitir, mas não estava satisfeito mais não, você me fez um favor no fim das contas. Desejo sucesso para você aí, para seus amigos aí de trabalho, para a empresa, mas só tenho a agradecer, tá? Saí, tô feliz, tô, enfim, o vídeo aqui eu acho que você não me vê com cara triste de chorão. Não é a recomendação para você sair do seu trabalho se você está insatisfeito, se você pretende trabalhar em outra área. Eu recomendo você avaliar as situações, ter uma reserva de emergência, logicamente. Isso aqui me permitiu fazer isso, ok? Me deu mais segurança. Mas se estiver te destruindo aqui mentalmente, cara, caia fora, não vale a pena não. E se não passou pela situação que nem eu, não quer perder seus direitos, foda com a empresa que ela vai te mandar na hora certa, tá bom? Valeu aí, pessoal. Um forte abraço, fica com Deus e até a próxima.